Rogamos a Ti pela Sueli. Ela aguarda, Senhor, o impossível, aquilo que não está mais e nunca esteve no controle dos homens. A Ti, ó Pai, a Ti compete a cura, a Ti compete salvar de toda enfermidade. Suplicamos a Tua misericórdia sobre o Teu povo que tem sofrido, que tem perecido, que muitas vezes tem andado pelo vale da sombra da morte. Suplicamos o Teu braço santo, vem em resgate do Teu povo, santifica o Teu povo e perdoa, ó Pai, o pecado que o Teu povo tem cometido. Nós temos cometido ao longo desses 6.000 anos. Suplicamos a Tua misericórdia, Senhor. Envolve-nos com o Teu manto santo, porque através do Teu manto somos curados, somos sarados de toda a enfermidade, somos remidos e libertos do pecado pelo sangue do Teu Santo Filho, a quem o Senhor constituiu poderoso para salvar todos quanto invocam o Seu nome, porque através do nome do Teu Santo Filho, o Senhor constituiu e revestiu ele de autoridade. E aqui estamos, Senhor, em humilhação, de joelhos prostrados e o coração buscando a Tua graça. Obrigado pelas curas que aqui o Senhor tem manifestado e pelas que ainda o Senhor irá fazer, porque oramos ao Senhor na certeza de que o Senhor trará a cura ao seu povo. Ó Pai Santo, de modo muito especial também rogamos pelo filho do nosso irmão Leonardo, e o Senhor dê forças a ele nessa jornada também. Contudo, a tua palavra também está escrito, Pai, que há enfermidades que não é para a morte, mas sim para a glória do teu santo nome, para a glória do Deus vivo de Israel, o qual te oramos, o qual te clamamos. Pai amado, muitas são a aflição do teu povo, mas o Senhor prometeu livrá-las de todas, e nós rogamos por tua misericórdia, clamamos por tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque o Senhor bem sabe que tudo isso é consequências do pecado, Senhor, que assola a humanidade, que assola a criação, a natureza geme e também aguarda a restauração de todas as coisas. Nós também aguardamos, Senhor, a restauração de todas as coisas. Suplico agora uma bênção especial sobre meu irmão João, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale através dele e abre os nossos ouvidos, Senhor, e o nosso coração para receber a tua palavra. Rogamos de modo especial também por toda a tua congregação que está prostrada, buscando no Senhor a misericórdia, a graça, a redenção. Te oramos também pelo Walter, que se encontra enfermo. Te oramos também pelos teus pequeninos, que têm sofrido por conta de uma agenda maligna que tem maltratado o teu. Contudo, Senhor, dai-nos a tua graça, manifesta a tua graça no nosso meio e através de tua palavra, consola o teu povo. Te oramos, Pai, e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, reina, reina para todo sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus, seja louvado. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A Assembleia dos Santos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós nesta noite. Possamos ter a fé que cura, a fé que salva, a fé que move montanhas. Nesta noite, para fortalecer cada vez mais a nossa fé, o nosso Senhor Jesus nos permite abrir a tua palavra e sermos fortalecidos. E hoje vamos, então, abrir as nossas Bíblias, a palavra do Deus vivo, no capítulo 7 de Hebreus, para a glória de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 7 nos diz:
esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém. A nossa querida irmã Michele falou muito bem, de forma extraordinária, quem é esse rei da cidade de Salém, Melquisedeque. E neste capítulo vamos nos aprofundar mais e mais para a glória de Deus. E ontem, então vamos retornar um pouquinho aqui no capítulo 6, onde fala da esperança que somos encorajados a afirmar e que foi nos dada. E essa esperança mantém segura, firme a nossa vida. Assim como a âncora mantém seguro o barco, ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. A nossa alma tem acesso ao lugar santíssimo e foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. E ele se tornou para sempre o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando para a batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. E o nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça, e porque ela era rei de Salém, e o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, e também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos da batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha, e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como diz as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo de seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivessem sido perfeitos, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem de sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas estas coisas, pertenciam a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque, como está lá em Salmo 110.
Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve um juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Altíssimo jurou que não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pôde, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima nos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Amém? Amém, glória a Deus. Que tremendo, que promessa. E que possamos aplicá-la na nossa fé. Possamos ter um conhecimento mais profundo de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele ministra o seu sangue pelos nossos pecados. E existe um santuário celestial e que o seu povo precisa compreender. Como foi dado para Moisés a réplica, assim como era no tabernáculo celestial, foi feito segundo a esse modelo perfeito. E tudo desde o início ao fim. O alfa e o ômega. Desde o início, o meio e o fim da Bíblia. Aponta para Cristo. O sacerdote inicial, ali, então, com Adão e Eva, Caim e Abel. Abel, ele sacrificou um cordeiro. E nessa noite não vou me alongar aqui, em especial em Melquisedeque, pois já foi muito bem esclarecido para nós quem foi Melquisedeque. E ao estudar essa palavra, me veio a busca de entender quem foi Abraão, as suas promessas e como elas são perfeitas, pois foi na mesma época do sacerdócio de Melquisedeque que foi dada a promessa a Abraão. Então são protótipos que Deus nos deu para termos cada vez mais fé no seu plano de salvação. Em Eclesiastes 3:11, a Escritura nos diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, desde o princípio, Deus já aponta para o fim. E na plenitude dos tempos, vivemos numa época que somos privilegiados, pois estamos no final dessa promessa. Estamos chegando na promessa final, aonde nós teremos um encontro verdadeiro com o nosso sumo sacerdote. Mas antes disso, Deus já nos deu também uma promessa, que ao entrar dentro do seu santuário, precisamos ser purificados. Precisamos passar pela água. Assim como era antigamente, os sacerdotes precisavam, antes de entrar
no templo, no lugar santo, eles precisavam se purificar, limpar com água, para poder assim entrar pela porta. E somos chamados. Deus nos levanta para sermos suas vozes que clamam no deserto, para que se arrependam dos seus pecados, pois existe uma graça, uma ministração, pois o que é o sacerdote? O que significa? Porque sacerdote é basicamente um ministro que age como mediador entre o homem e Deus. Como o homem pode ser justificado? Então esse capítulo nos fortalece cada vez mais que existe uma ordem, já na época de Abraão, de Melquisedeque, que era um sacerdócio diferente. Então ali o público que Paulo, ou quem o escritor aqui de Hebreus, eles se encontravam, com certeza tinham muitos judeus, e que esses judeus eles tinham ainda uma herança e hábitos que remetiam à antiga aliança, aonde precisavam ali pagar do dízimo de dos seus bens, como foi com Abraão no primeiro momento que Melquisedeque abençoou Abraão pela promessa que Deus tinha dado a Abraão e pela misericórdia do Pai ali pelo seu irmão Arão, pelo seu irmão Ló, né, que foi por isso que Abraão venceu e foi ali realmente pagar a justiça, né, e perguntou a Deus se era para ele fazer isso, e sim, e foi abençoado. E naquela época, o sumo sacerdote, e que não tinha pai, não tinha mãe, que representa um protótipo aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão, ele representa também um povo, que é o povo remanescente. Pois Abraão, ele, pelo seu próprio exemplo, as suas influências na sua vida diária, nas suas lições constantes, na vida de Abraão, tinha uma fragrância em torno de sua vida, uma nobreza e uma formosura de caráter que revelavam a todos que ele estava em ligação com o Deus Altíssimo, tinha uma ligação com o céu. E ele não negligenciava a alma do mais humilde servo. E ali na sua casa não havia uma lei para o senhor e outro para o servo. Um rege o caminho para o rico e o outro para o pobre. Todos eram tratados com justiça e compaixão como herdeiros como ele da graça da vida. E ele há de ordenar a sua casa, no Gênesis 26:5. E ali no meio de apostasia, Deus chamou ele, resgatou ele para sair das suas parentelas, pois tinha uma promessa para Abraão. E hoje temos a oportunidade de participar da herança de Abraão, sermos pais ou sermos filhos de Abraão, mediante Jesus Cristo. Para sermos esse povo remanescente, que faz justiça, que olha para o necessitado, que dá um consolo para alguém que está depressivo e que precisa ter um encontro verdadeiro, fazer o ministro dessa aproximação, sermos sacerdotes que media as ovelhas para o pastor, para o sumo sacerdote fazer o seu papel com todo poder e autoridade. Então, como lá em Gênesis, Abraão estava voltando de uma batalha onde salvou seu sobrinho Ló e acabou se encontrando com Melquisedeque, que na ocasião trouxe-lhe o pão e vinho e o abençoou. Então, o sumo sacerdote, ele, ao entrar dentro do lugar santo, ele tinha ali os candelabros, a luz, tinha os pães. E assim, quando nós entramos dentro do reino celestial, através do batismo e do batismo do Espírito, somos novas criaturas, temos acesso ao trono
através do nosso Senhor Jesus Cristo. Também somos abençoados com o pão da vida. Entender, enxergar e poder tomar do vinho que representa o sangue e o pão que representa a carne do Senhor Jesus Cristo. E o relato ainda termina com Abraão pagando o dízimo do que tinha conseguido na terra, a Melquisedeque. E em Salmos, como foi lido, um salmo messiânico estabelece uma relação entre o sacerdócio de Cristo e o de Melquisedeque, que é um pano de fundo para esse salmo. É a tomada de Jerusalém por volta de 1000 anos antes de Cristo, e que faz com que muitos intérpretes expliquem esse salmo como a dinastia dos reis sacerdotes de Melquisedeque. Então entendemos que Melquisedeque foi de uma forma tremenda, colocada na história de Abraão. Para hoje, nós temos o prazer e a graça de cada dia mais entender o que Jesus fez, faz e sempre fará por nós, até a eternidade. E aqui também, então, em Hebreus 7 relata que essa ordem de Melquisedeque, ela é superior. Então, que é necessário uma nova lei. E aqui, só para esclarecer aos nossos queridos irmãos, já foi falado há um tempo atrás sobre isso aqui, que Jesus não veio ao mundo para abolir a lei, mas para cumpri-la, como foi dita no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 17 a 18. E somente Cristo cumpriu toda a lei e todas as profecias, que comprovando ser ele o Messias. E como está lá em Lucas 24, 44, foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, estamos tendo o privilégio de acompanhar na história cada etapa, cada processo. E aonde nós nos encontramos? Pois na profecia nos diz que o santuário seria purificado e que entraríamos um período de expiação, como foi falado também anteriormente ontem pelo nosso querido irmão Marlon, e que temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados, entrar na presença do Deus Altíssimo, nos humilhando, levando o nosso corpo ao matadouro, para que possamos receber um coração novo, através do Espírito, da promessa. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus diz que devemos cumprir a lei, mas não ficarmos presos à religiosidade das palavras. E com isso dito, então temos a lei moral, que representa os 10 mandamentos. E Cristo, ele deu uma lei que vai além somente do que está escrito aqui, pois foi dito, como em Mateus 5, 22. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus quis dizer que matar vai além do ato em si. Na verdade, podemos revelar ter o mesmo ódio no coração ou nas palavras que deferimos contra as pessoas. E Deus vai considerar todas essas coisas, como não matarás. E também, mas eu digo, qualquer que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, o que passa dentro do nosso coração é o que vai realmente dizer se estamos na obediência ou não. Não só pelo ato em si, mas só o ato de pensar já estamos pecando contra a lei de Deus. Aqui o que
O autor quer nos mostrar, através dessa ordem, segundo Melquisedeque, que representava ali então o sacerdócio dos levitas, a lei dada a Moisés no livro da lei, porque existe as leis que são imutáveis, que é as leis dos 10 mandamentos, proferida por Deus, foi escrita por ele, escritas em tábuas de pedra, foi posta por Moisés dentro da arca, é denominada a lei do Altíssimo, é chamada a lei real, e existia antes da queda do homem, e é perfeita, tem estatutos bons, em cujo cumprimento há vida, e trata de preceitos morais. Nada contém de ofertas, sacrifícios e ordenanças típicas. Revela o pecado e deve ser guardada, permanecer para sempre. E ela é estabelecida na dispensação evangélica. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É a que julga. É uma lei espiritual. Está a nosso favor, por ser santa, justa e boa. É uma lei que dá liberdade, dá prazer, e não pode ser mudada. E foi engrandecida por Cristo. E o que foi abolida? O que ficou quando foi destruído o santuário, o templo, no ano 70, e se cumpriu ali com o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele ressuscitou, que foi proferida por Moisés, e foi escrita pelo próprio Moisés no livro da lei, e que foi posta ao lado da arca pelos levitas, foi fora da arca, e foi denominada a lei de Moisés, foi chamada a célula das ordenanças. E o que continha essas leis? São 800 ou 618 mitzvot, né? São várias regras e determinações, como o próprio dízimo, como as festas cerimoniais, o matar cordeiros, para ali você receber o perdão dos seus pecados. Como muitos hoje tentam resgatar ainda esses costumes que foram revogados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, na dispensação do sacerdócio de Melquisedeque. E Hebreus é muito claro sobre isso. Não temos que ter dúvida mais, pois é um alimento sólido e que faz bem àquele que o come. Pois bem-aventurado é aquele que ouve, pois são palavras dignas de aceitação. E ela é perpétua, esse sacerdócio. E o nosso Senhor Jesus, ele jurou, né, o nosso Deus Altíssimo, e aquilo que ele jura, ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta. Então, meus irmãos, esse é um sacerdócio que temos a oportunidade de participar. Neste momento na Terra, está tendo a restauração de todas as coisas, para que assim venha os juízos, pois no mundo haverá terremotos, guerras, tempestades, fomes, nação contra nação. Só que antes que isso aconteça, para que a gente saiba que realmente chegou o fim, será restaurado todas as coisas. E hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureceis o vosso coração, como aqueles que se revoltaram e rebelaram contra Deus. Que possamos ter cada vez mais fé, que o nosso Senhor Jesus Cristo reina e vive, está no santuário, intercedendo por mim e por você. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores.
e elevado acima nos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Que possamos ser participantes dessa obra tremenda do nosso sumo sacerdote. E que possamos cada vez mais levar ovelhas perdidas ao encontro do verdadeiro pastor. Temos essa missão, sermos sacerdotes, não como Cristo, mas como seus súditos. E existe uma lei do reino do novo, uma lei do novo reino, para que assim possamos assentar com ele no seu trono. Precisamos beber do cálice que ele bebeu e precisamos ser batizados como Jesus foi batizado. Como a mãe de João e Tiago quis que os seus filhos assentassem à direita e à esquerda do trono desse maravilhoso personagem que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o digno de toda a honra e glória e toda a adoração. Mas para isso, meus irmãos, precisamos participar dos seus sofrimentos. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e escreverei sobre ele o meu nome. E que possamos, assim como o apóstolo Paulo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então, Cristo está perto daquele que mais profundamente se preenche do seu espírito, de seu abnegado amor. É um amor que não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Amor que move o discípulo, como fazia o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se, até a própria morte pela salvação da humanidade. Ah, meus irmãos, este Espírito foi manifestado na vida de Paulo. Como ele disse, para mim o viver é Cristo, pois sua vida revelava Cristo aos homens, e o morrer é ganho. Ganho para Cristo. Então a sua própria morte tornaria patente o poder de sua graça e atrairia almas para ele. Cristo será engrandecido no meu corpo, disse ele, seja pela vida, seja pela morte. E meus irmãos, o contraste que temos com este mundo. Os reinos do mundo, a posição como que nesse reino, deste mundo perverso, é comandada, qual é a lei deste mundo? Pois neste mundo também é uma lei, que implica engrandecimento próprio, e que o povo só existe para benefício das classes dominantes. As influências, a fortuna, educação, são meios dessas classes dominantes empolgar as massas. E essas classes mais altas desse reino sempre pensam, decidem, dominam por nós. Não por mim, mas para quem está nesse mundo ainda, que precisa receber a luz e o chamado para um reino que é para ser servo. Pensar e agir por si mesmos. O direito do homem como homem. Então, Cristo estabeleceu um reino sobre nós, sobre a humanidade, que é um reino que não há autoridade, mas ao serviço. Aos fortes, a sofrer as fraquezas dos fracos. Tudo isso é por amor de vós, Cristo dizia aos seus discípulos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e para dar a sua vida em resgate de muitos. E que esta palavra, esse reino, o reino da paz, segundo a ordem de Melquisedeque, o rei da paz, possa preencher a vida, o coração de cada um dos irmãos, das famílias, que possamos ser porta-vozes dessas promessas, promessas que precisamos entronizar dentro dos nossos corações, ter certeza, ter a fé, pois em Cristo, todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Portanto, ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar um novo ser humano, realizando assim a paz. Portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Amém, meus irmãos, que possamos receber essa promessa pela fé, e todo aquele que crê terá direito a entrar nesse reino. E que possamos receber cada vez mais a certeza dessa aliança. Em nome de Jesus, meus irmãos. E essa é a mensagem da parte do nosso Senhor de hoje, e que possamos ter um bom descanso, e que amanhã, com a nossa querida irmã Rosândria, estaremos estudando o capítulo 8. Então, esse livro de Hebreus, ele vai abrindo um tesouro, ele vai nos dando oportunidades de entrar num assunto muito profundo e que é de suma importância para nós hoje, para que essa fé que o nosso Senhor Jesus Cristo reina e vive eternamente, cada vez mais possa preencher os nossos corações, e que os nossos corações possam ser convertidos pela presença dele, pelo seu Santo Espírito. Deus abençoe, meus irmãos. Gostaria nesse momento de chamar o nosso querido irmão Júnior, por gentileza, meu irmão, se for possível, em nome de Jesus. Amém. Agradeço, meu irmão. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, sobrevestido de glória e de majestade, que do trono do universo reges toda a vida, que é o nosso mantenedor e provedor a todo momento, que através do teu Santo Espírito conheces o nosso deitar e o nosso levantar, que penetras de longe os nossos pensamentos e conhece o íntimo do nosso ser. Honra e glória e louvor, ações de graças e vitória ao teu santo e eterno nome, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelos séculos dos séculos. Nós te agradecemos porque temos uma esperança guardada nos céus. Nós te louvamos e invocamos o teu nome, porque tu és o nosso mediador, porque a nossa causa está em tuas santas mãos e os méritos do teu sangue são apresentados no santuário celestial, na presença do nosso Deus eterno, e as nossas justiças são deixadas de lado, porque são trapos de imundícia, e é a tua própria vida e os teus méritos santos e perfeitos que são apresentados como nossos mesmos, diante da santidade do Todo-Poderoso. E assim, pela fé em teu nome, pela fé em Cristo, nós somos revestidos com o manto de graça e de justiça, Senhor, que é teu. Nós louvamos o teu nome nessa noite, porque temos essa certeza, e como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, é a âncora da nossa alma, que sustenta a nossa vida em meio a esse mar de incertezas do mundo. A nossa nau, o nosso barco, ele está seguro, ele está confiado, está preservado nas tuas santas mãos. Abençoa a cada um dos teus filhos nessa noite. Toma-nos em teus braços mais uma vez, porque somos teus e porque estamos entregues
nas tuas mãos para cumprir o teu querer, para fazer a tua vontade. Nós te agradecemos pela palavra ministrada nessa noite, que teu Santo Espírito nos acompanhe a todo momento e que, mais uma vez, no nosso próximo encontro, a tua palavra poderosa seja ministrada mais e mais. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Glória Deus. Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Seja Deus. Graças e paz. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado e agradecido em nome de Jesus. E cada um dos meus irmãos fique na paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite. Deus abençoe.